Muito boa noite para os amigos de Portugal, boa tarde para os amigos aí no Brasil, e aqui é meio-dia, um dia ensolarado, uma coisa rara, quase milagre para essa época do ano. Agradeço muito a participação de vocês e a paciência de vocês comigo, alguns minutos que vamos compartilhar aqui sobre a Epístola da Medicina. Eu gostaria que o nosso amigo Dr. Chayane estivesse presente aqui para enriquecer com o conhecimento que tem na área de medicina essa apresentação, mas vamos deixar para depois. Quem sabe depois ele mesmo possa fazer uma apresentação sobre a Epístola da Medicina, compartilhando também seu conhecimento também e a experiência também nessa área. Bom, amigos, essa epístola foi revelada em 1870. Os historiadores da fé ainda não têm certeza absoluta em que ano foi revelado, mas é entre 1870 e 1873. Em nome de Mohammad Reza Manshadi, que foi primeiro um devoto do Bab e depois reconheceu o Baha'u'llah como uma manifestação de Deus e se tornou um Baha'i. E antes de se tornar Babi e Baha'i, ele praticava a medicina. A medicina que nós vamos falar é a medicina tradicional do Oriente, é a medicina clássica do Oriente. E a parte da experiência e competência que ele possuía na área de medicina, ele possuía uma espiritualidade extraordinária também, e isso era notável, e nós temos muitos relatos que devia muito essa competência na área de medicina à espiritualidade que ele refletia. E em suas atitudes pessoais e profissional também, quando praticava a medicina. A espiritualidade dele era notável. Essa epístola tem duas partes. A primeira parte é enfocada na saúde e como a gente ter uma vida saudável. E o eixo central disso é a alimentação. O que comer, como comer e quando comer. E a segunda parte é enfocado no assunto do ensino da causa. Baha'u'llah enfatiza muito a eloquência e sabedoria no momento de ensinar a causa. Então, há duas partes dessa epístola. A primeira parte está sobre a saúde, que já falamos, e a segunda parte sobre o ensino e as características que um instrutor tem que possuir no momento de apresentar a causa, de ensinar a causa, que é a sabedoria e a eloquência. Que não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é mais saúde. Bom, falamos que o senhor Mohammad Reza Manshadi, que era o médico que se dirigiu a Baha'u'llah e ele fez umas perguntas sobre a medicina, ele pertencia à escola clássica do Oriente, à escola tradicional. Para ter uma ideia, mais ou menos, o que seria essa escola se baseia no moralismo. O moralismo surgiu na antiga Grécia por Hipócrates, o famoso médico grego, o pioneiro dessa teoria, dessa filosofia. Mais tarde, o Galeno desenvolveu essa filosofia e séculos depois, Avicena, o famoso médico filósofo persa, desenvolveu ainda mais essa filosofia e chegou a descobrir categorias de personalidade que se interligavam com esses humores, que mais adiante a gente vai ver.
Então, nessa filosofia médica, considera que a doença é causada por um desequilíbrio nos 4 humores elementares que existem no corpo humano. Hipócrates identificou primeiro como sangue, fleuma, bilis amarela, bilis negra. E acredita-se que cada um desses humores possua 2 naturezas, quente ou fria. Quente ou fria. Eu não quero complicar muito nesse assunto, deixo com vocês depois buscar informações na internet que tem bastante informações sobre isso. Eu venho apresentar isso porque a epístola se baseia nessa filosofia. Mais adiante a gente vai ver isso, vai estudar um pouco. Acredita-se que cada um desses humores busca 2 naturezas, quente ou fria, e seca ou úmida. O sangue é considerado quente e úmido. A fleuma, frio e úmido. A bilis amarela, quente e seca. E a bilis negra, fria e seca. O corpo humano nasce da mistura desses 4 humores, que são renovados por meio da digestão dos alimentos. Um equilíbrio único existe entre esses humores em um corpo saudável. Por sua vez, mantém o temperamento distinto de um indivíduo, embora teoricamente cada indivíduo tenha um temperamento único. A tradição persa identifica 4 categorias, incluindo temperamento linfático ou fleumático, temperamento melancólico, temperamento colérico e temperamento sanguíneo. Um desequilíbrio nos humores e, por extensão, temperamentos é a principal causa da doença. Bom, graças a Hipócrates, há quase 2.000 anos atrás, ele descobriu isso, fundou essa filosofia que Baha'u'lláh vem explicando as causas da saúde, da doença e da saúde com base nessa filosofia. Bom, antes de entrar nos assuntos da epístola, nós vamos ver o que diz Abdu'l-Bahá sobre a doença e as formas que devem ser curadas, o método para curar as doenças. Ele diz as causas principais da moléstia, porém, são físicas. O corpo humano é composto por numerosos elementos, mas em tal proporção que haja um equilíbrio especial. Então, vamos ver que aqui também Abdu'l-Bahá falando dos elementos, principais elementos, que esses elementos, quando existe desequilíbrio, causa a doença, enfermidade e mal-estar. Enquanto for mantido este equilíbrio, o homem será preservado da doença, perturbando-se, porém, este equilíbrio, que é o pivô da Constituição. A ordem desta será alterada, vindo assim a atingi-la a moléstia. Então, vemos que aqui Abdu'l-Bahá vem confirmando a filosofia grega de humorismo. Evidentemente, pois é possível efetuar curas por meio de alimentação, frutas e vegetais. Mas como a ciência da medicina hoje está imperfeita, esse fato não foi ainda plenamente compreendido. Quando a ciência médica tiver alcançada a perfeição, tratamento será por meio de alimentos, frutas, fragrantes e vegetais, e por várias águas quentes e frias de temperatura. Bom, para maiores informações, vocês podem buscar o livro O Esplendor da Verdade, onde Abdu'l-Bahá explica mais com detalhes sobre a cura por meios espirituais e a cura por meios físicos, ou a medicina. Bom, agora, é interessante
é muito interessante que o Thomas Edison, vocês sabem todos que quem é Thomas Edison, claro, evidentemente. Ele também, apesar que foi um inventor, também tem a mesma opinião que Abdu'l-Bahá. Ele diz, o médico do futuro não terá remédio, mas irá interessar no cuidado do corpo de seus pacientes, na dieta e na cura e na prevenção de doenças. Interessante, né? Bom, agora, alguns pontos básicos dessa epístola. Primeiro, recorrer a médico competente quando alguém sentir doente ou quando se adoece de algum mal-estar ou alguma doença. É fundamental. Baha'u'lláh no Kitab al-Aqdas diz, quando surgir problema de saúde, você tem que buscar médico competente. Apesar que ele dá essas recomendações nessa epístola que vamos ver mais adiante, ele enfatiza e manda os Baha'is buscar um médico competente. De tal forma que antes de a revelação do Kitab al-Aqdas, o livro sacratíssimo, existia esse hábito que Abdu'l-Bahá e seu irmão fiel, eles costumavam de dar receitas com base nas ervas medicinais. Então, se alguém se enfermava entre os acompanhantes ou até os cidadãos que viviam na redondeza, buscavam eles, como tinham conhecimento e experiência na área de medicina tradicional, eles examinavam a pessoa e depois receitavam alguma erva medicinal ou alguma comida especial para se sanar. Mas a partir que o Kitab al-Aqdas foi revelado, Baha'u'lláh proibiu até Abdu'l-Bahá e seu irmão de fazer isso. E mandou eles, se alguém buscasse eles para pedir alguma receita, motivar e incentivar eles a buscar médicos competentes, quer dizer, não se formasse esse hábito de cada um ser um curandeiro e abrir um cantinho e começar a curar as pessoas. Então, buscar um médico competente, é a ordem de Baha'u'lláh. Nessa epístola, Baha'u'lláh vem falando sobre o alimento, enfatizando a importância do alimento, do corpo e a interligação que existe esses elementos, alimento, corpo, alma e espiritualidade. Então, e cada um é interligado com o outro. Se o corpo não se alimenta bem, o corpo se enferma. O corpo, quando não está bem, a alma está atingida também. Quando a alma está num momento de tristeza ou um momento desconfortável, afeta também a espiritualidade também. Não vamos esquecer que na fé é considerado que o corpo humano é o templo da alma, é o templo da alma. Então, o corpo merece também dignidade e respeito. Tem que ser tratado com dignidade e com respeito e com carinho. Por isso, é o templo do espírito e também mal-estar que se sente no corpo afeta a alma também. Depois, outro ponto que ele enfatiza nessa epístola é que o médico, quando começa a exercer a sua função como médico de curar as pessoas, antes de tudo, ele tem que envolver a sua face à direção do bem-amado, a direção de Deus, e pedir as confirmações e bênçãos divinas para poder exercer precisamente a sua profissão. Nessa epístola, Baha'u'lláh diz a esse médico que você é apenas um instrumento, você é apenas um canal, e você tem que envolver sua face, pedir a Deus para te guiar e poder curar precisamente as pessoas. E não se orgulha por ter conhecimento
que você pode curar as pessoas, não seja motivo de arrogância para ti. Você é só um instrumento. E antes de tudo, você tem que ter qualidades espirituais para poder curar as pessoas. Outro aspecto dessa epístola, que essa epístola é de caráter, exortações de Baha'u'lláh são de caráter preventivo, é preventivo e não são clínico. Baha'u'lláh diz quando surgir um problema, uma desconfortabilidade ou doença, você tem que buscar um médico competente imediatamente. Então, o que está nessa epístola é de caráter preventivo. E também, Baha'u'lláh, no final dessa epístola, na parte árabe, claro, vem falando de novo sobre equilíbrio entre os humores no corpo, que falamos antes. Bom, agora as recomendações de Baha'u'lláh nessa epístola são, primeiro, que a pessoa, antes de comer, tem que saber que esse alimento vai ter efeito sobre o corpo, depois a alma, depois a espiritualidade. Então, não é um ato animalesco, ou seja, como os animais que comem, não tem que se tratar dessa forma. Comer também é uma coisa que a gente tem que fazer e realizar e cumprir com respeito, com dignidade. Então, ele nos pede que antes de comer, mencionar o nome de Deus. Mencionar o nome de Deus, ele claramente diz que é o meu nome de Abha. Então, geralmente, nós usamos Ya Baha'ul Abha. Quer dizer, quando diz nessa epístola tem que começar a comida com o nome, meu nome de Abha, isso significa Ya Baha'ul Abha, quer dizer, a glória do mais glorioso. E também, no fim, também a gente tem que louvar a Deus e diz louvado seja Deus. Então, esse é um processo. Então, comer é um processo que merece respeito. Não é simplesmente chegar, comer e se levantar e ir. Não. Também merece respeito e tem que ser tratado de uma forma mais respeitosa e digna e de um padrão com qualidades espirituais. Baha'u'lláh nessa epístola diz, comer somente quando estiver com fome. Apenas quando a gente está com fome. Quando a gente está com fome, o aparelho digestivo já está avisando que é momento de você começar a comer. É importante sempre a gente escutar a voz do corpo. O corpo fala com a gente também. O corpo fala com a gente. Quando a gente está forçando muito um membro, começa a doer. Então é momento de parar, momento de a gente respeitar, momento de cuidar, momento de ser cauteloso e prudente com o corpo. Então tem que escutar a voz do corpo. Então comer quando a gente está com fome. Então se a comida está de graça ou a gente está numa festa ou a comida está numa promoção e a gente correr e se encher, isso não é correto realmente, porque isso vai afetar o aparelho digestivo. E se a gente manter esse ritmo de comer toda hora, a gente sabe que surge a obesidade, depois diabetes, depois problemas intestinais, depois problemas estomacais, e mais que tudo afetando o fígado, que está trabalhando com tanto sacrifício e de uma forma silenciosa. Coitado do fígado. Outro assunto dessa epístola, Baha'u'lláh recomenda que a gente, antes de começar a comida, é bom escolher ou preparar uma comida líquida, uma comida caldosa. Ele, dessa forma, recomenda começar com alimentos mais macios, que não sejam sólidos, como salada, como sopa, e depois passar a comida sólida. Assim que ele recomenda.
Na parte de manhã, para de manhã, ele diz que sempre uma refeição leve pela manhã é como a luz do corpo. Então, ele pede uma refeição leve, ele não pede uma comida pesada, porque quando você tem comida pesada e você já vai começar o dia, você tem que ter motivação, você tem que ter alegre, você tem que ter vitalidade. Então, comendo logo de manhã, bem cedo, na café da manhã, uma coisa pesada, então isso pode arruinar todo o teu dia e também tirar a tua concentração para realizar as suas atividades. Então, ele recomenda uma refeição leve pela manhã. Também ele diz que não é aconselhável, ou de uma forma ele proíbe comer alimentos duros e difíceis de mastigação. A parte de estragar os dentes também dificulta a digestão. Dificulta a digestão. E se a gente continuar com esse hábito, mais tarde, todos esses hábitos que Baha'u'llah vem pedindo a gente respeitar, se a gente continuar com esse padrão deficiente que a gente tem, mais tarde ou mais cedo vão aparecer problemas digestivos ou outros problemas que podem refletir no corpo. Então, ele evitar alimentos duros, porque vai dificultar a digestão e se ser uma coisa habitual, pouco a pouco vai causar enfermidades gastroenterológicas. Outro ponto seria ingerir a comida depois de estar suficientemente mastigada. Esse hábito, lamentavelmente, a gente vê principalmente entre as crianças e que são próximas gerações, próximas administradores da nossa sociedade, não existe esse hábito de mastigar a comida suficientemente. E se a comida não esteja bem mastigada, a parte de causar problemas estomacais e do aparelho digestivo, pode também afetar o fígado, que mais a gente vai ver, e vai causar problemas maiores no futuro. Depois de comer, a gente vê, geralmente às vezes, eu não sei, talvez, mas tem gente que tem costume de, depois de comer, mergulhar no sofá ou deitar na cama imediatamente. Baha'u'llah também aconselha que depois de comer, sempre é bom fazer uma caminhada leve, curta, para que se assente a comida. Essa caminhada faz que a digestão do alimento seja mais fácil e também evita o refluxo de ácido do estômago, porque se isso virar um hábito e todo dia a gente, depois de comer, mergulhar e nos jogar no sofá e deitar, isso pode causar, posteriormente, se a gente continuar fazendo isso, refluxo do ácido do estômago, que é um problemão. Outro ponto, é recomendável fazer exercício físico com o estômago vazio. Eu acho que cada um já tem algumas histórias que eu ouvi, que alguém que depois do exercício, de comer, começou a fazer algum tipo de exercício e sentiu mal, ou até sofreu um infarto ou derrame. É justamente por isso, porque antes, com o estômago cheio, é muito perigoso fazer exercícios físicos. É fácil também de entender, que normalmente quando a gente come, a grande quantidade de sangue vai se concentrar no aparelho digestivo. Então, está faltando sangue no cérebro, no coração, e principalmente no cérebro e no coração. Então, fazendo um esforço
maior, pode afetar seriamente o coração e o cérebro, e a gente pode sofrer infarto. Eu já conheço gente que, infelizmente, faleceu do infarto quando comeu e logo mergulhou na piscina e, lamentavelmente, sofreu um infarto fatal. Então, é aconselhável não fazer exercício e é melhor, recomendável, fazer esse exercício com o estômago vazio, porque isso faz fortalecer as musculaturas também, quando a gente melhor rendimento no fortalecimento das musculaturas. Então, quem faz exercícios, então é bom levar em consideração esse conselho de Baha'u'lláh. Baha'u'lláh, nesta epístola, também menciona o crudivismo, o crudivorismo. Não necessariamente crudivismo, ou seja, eu não achei uma palavra em árabe, ele usa mofradat e morakkabat. Mofradat, ele se refere a comidas que são cru, ou seja, não são cozidos, mas ele não proíbe completamente. Ele diz é melhor se alguém puder adoptar esse padrão de vida, de comer comidas como frutas, como vegetais, como até cereais e leite. A gente pode esquentar isso, mas ele diz que é melhor a gente deixar comer comidas cozidas, principalmente carnes, principalmente carne. Ele recomenda isso, mas agora, se não é possível, a gente pode escolher um tipo de comida que não seja pesada e seja o simples possível. Agora, mais a gente vai ver aqui e evitar beber água é outro ponto antes de dormir. Quando a gente vai se deitar e dormir, ele diz é melhor que a gente não tome água, não tome água. E também logo depois de se despertar. Eu perguntei a alguns médicos, eles falaram que ainda a medicina não tem uma afirmação sobre isso, mas dizem que existem teorias que tomar água pode prejudicar, durante o sono, pode prejudicar o coração. E tem que evitar isso. Então, antes de dormir, então, a parte de perturbar o sono, eles pode causar, quando a gente se acostuma de tomar água toda noite antes de se deitar, futuramente pode causar, bom, aqui ainda é hipóteses, mas se Baha'u'lláh menciona, deve ter alguma razão. Então, até chegar, como Abdu'l-Bahá diz, ainda a medicina não está na etapa de aperfeiçoamento, então não está totalmente aprimorada e com como se diz, totalmente aprimorada e ter resposta para todas as doenças. Mas como Baha'u'lláh disse aqui, a gente tem que evitar tomar água quando logo a gente vai deitar a dormir e quando se levanta também, se desperta, às vezes a gente, durante a noite, evitar tomar água. E logo também, depois de se despertar, não é aconselhável tomar água e deixar passar alguns minutos e depois tomar água. Isso também é uma exortação de Baha'u'lláh. Outra coisa, Baha'u'lláh, quando vimos aí sobre a digestão no anterior, a recomendação sobre não comer alimentos de origem que sejam duras ou cozidas, no mesmo tempo também ele nos exorta que quando existem vários alimentos, comidas na mesa, é aconselhável a gente não misturar essas comidas e a gente estar satisfeito só com um tipo. Então, não é bom que a gente pega o prato e enche um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco daquilo, um pouco daquilo, coitadinho do estômago, não sabe como realmente fazer sua função, porque com uma comida tem que produzir mais ácido, com outro menos ácido, então cria uma confusão realmente para o cérebro, para ordenar e coordenar a atividade e a função do estômago. Então,
ele pede, então, para o bem da pessoa, porque a pessoa também se sente melhor se ter uma comida mais leve, mais simples, se sente mais tranquilo, mais confortável e não tem problemas do estômago, a cólica, ou não sei o que, não me sinto bem, não sei o que, comi demais. Oh, meu Deus, geralmente temos esses nos queixamos, reclamamos de comida, come demais, eu não tinha que comer isso, eu sabia que não tinha que comer isso, mas o cheiro tão é gostoso, não me deixou, tal. E Baha'u'lláh diz que você tem que estar satisfeito com o que tem e ser desprendido. Isso é o segredo do mal, segredo da saúde. Isso te impede ao mal-estar e doenças e complicações que você vai ter, talvez no futuro, como algo crônico para sempre. Você tem que se lamentar e sofrer de uma enfermidade que você poderia antes evitá-lo com ter uma padrão correta, equilibrada e moderada. Também Baha'u'lláh diz que comer demais é a origem de graves doenças. Bom, Baha'u'lláh falou isso há 150 anos atrás, mais ou menos, mas hoje em dia é evidente. Tantas doenças por causa de comer demais, entre eles como diabetes, uma vida sedentária que hoje em dia a maioria das crianças tem, causada por comer e não fazer atividade física, e já com 8, 7, 10 anos da idade já vem demonstrando sinais de uma vida que vai ter mais complicações no futuro. Tanta criança que hoje em dia já tem sinais de diabetes, ou obesidade está causando outros problemas de saúde. Então, vem Baha'u'lláh aconselhando não ser guloso. Em outras palavras, não ser guloso. Comer quando o seu estômago já está te avisando, já está com fome. Então, o corpo, como eu falei, fala. O corpo se comunica com a gente também. A gente tem que ouvir o que o corpo nos diz. Claramente que o estômago começa a nos avisar que você já pode contar comigo, você pode comer. Você pode comer, mas agora toda hora enchendo, coitadinho. Não tem sobrecarregando o estômago e aparelho digestivo e futuramente maiores problemas. Então, comer moderadamente. Existe uma palavra em árabe que Baha'u'lláh menciona nessa epístola, que é qanaat, que eu não achei em português, nem em espanhol, nem em inglês, que eu tinha que formar uma frase para essa palavra que Baha'u'lláh usa nessa epístola. Se contentar e estar satisfeito com o que você possui e ser moderado nas coisas e desprendido nas coisas. Então, principalmente comer. Se que é de graça, ou é promoção, ou é festa, então vou encher. Não tem nenhuma razão lógica. Então, a gente tem que se cuidar um pouco disso também, coitadinho do estômago. Agora, o Baha'u'lláh diz que cada ano, anualmente, é aconselhável fazer uma limpeza e desintoxicação dos intestinos, mas quando isso nas estações moderadas do ano. Graças a Deus, nós temos o jejum Bahá'í. E esse jejum, no mundo inteiro, é numa época que, relativamente, existem as estações moderadas no mundo inteiro, tanto no hemisfério do norte e no sul. É uma temporada moderada, é uma época que não faz tanto calor, nem faz tanto frio. Então, é um momento exato, preciso, de fazer desintoxicação dos intestinos e dar essa liberdade ao aparelho digestivo de se descansar durante um ano de tanto trabalho e tanta função exercida, e às vezes a gente exagerando e não escutando e sobrecarregando esse aparelho que a gente precisando tanto, e é tão importante. Graças a Deus que nós temos
esse período de jejum que nos ajuda a recuperar, dando essa oportunidade a esse aparelho a recuperar suas energias e recarregar suas baterias para exercer mais e mais a sua função. E também Baha'u'lláh diz que a gente tem que deixar de comer antes de totalmente ser satisfeito. Então, se a capacidade do estômago é 3/3, é recomendável que a gente 2/3 seja enchida pela comida e deixar 1/3, deixar um pouco antes de ser totalmente satisfeito com uma barriga, com um estômago já cheio, assim, né? Difícil de, às vezes, de respirar, às vezes até arrebenta a calça, né? E até a camisa também, desbotando, botões de comer tanto. Não é assim. Baha'u'lláh diz que antes de se estar satisfeito totalmente, assim, enchendo o estômago totalmente cheio, tem que parar de comer. Deixar um espaço vazio para que o estômago possa realizar a sua função tranquilamente, tenha uma margem de poder reagir precisamente. Nessa mesma oração, Baha'u'lláh vem revelando essa epístola. Eu gostaria de pedir ao senhor coordenador que um amigo fizesse essa oração, que exatamente está nessa epístola de medicina, e que Baha'u'lláh pede ao médico, esse médico que essa epístola foi revelado em seu nome, a que o seu paciente também fizesse essa oração. Teu nome é minha cura, ó meu Deus, e a lembrança de ti, meu remédio. Aproximar-me de ti é minha esperança, e meu amor por ti, meu companheiro. Tua misericórdia por mim é minha cura e meu socorro, neste mundo como no vindouro. Tu, em verdade, és o todo generoso, o onisciente, a suprema sabedoria. Muito obrigado. Como aqui a gente percebeu, e deu para perceber, que no futuro a cura, como o Bob disse, e Baha'u'lláh reafirma, Abdu'l-Bahá também reafirma nas suas epístolas, que a cura do futuro será com base na alimentação, com alimentos, com frutas, com águas, com fragrantes, com essências e com ervas medicinais. Agora, Abdu'l-Bahá, numa epístola, diz que isso é a função dos médicos bahais, de serem pioneiros nessa padrão de tratamentos. Então, os médicos bahais já devem começar, assim que ordena Abdu'l-Bahá. Os bahais, médicos bahais, devem ser pioneiros de essa padrão nova de curar as doenças com base nos alimentos. Eles têm que desenvolver técnicas, eles têm que desenvolver teorias, eles têm que desenvolver métodos e padrões que pouco a pouco sejam reconhecidos e conhecidos pelos investigadores da área de medicina e que se focalizam mais nisso, que realmente principal motivador, principal elemento para curar as doenças e evitar as doenças, mais que tudo, evitar e prevenir as doenças é o alimento. É o alimento. Então, isso deixa com os médicos bahais que no futuro, ou seja, já pode ser a hora, eu já conheço muitos médicos bahais que vêm a parte ou até médicos que também creem na espiritualidade, nos valores morais, a parte do medicamento que eles dão alguns conselhos que também, conselhos que fogem também da técnica
das técnicas de estudo de medicina. Dizem, por exemplo, até eu ouvi falar de um médico que faça oração. Ou, até eu tenho uma experiência pessoal, quando eu vivia na Bolívia, às vezes que tinha problemas estomacais, o médico, a parte de dar, que era um médico Bahá'í, não era Bahá'í, ele, a parte de dar medicamento, ele me dizia, vai pegar manzanilla, manzanilla é camomilha, em português. Então, toma um e vai tomar durante o dia o camomilha também, que vai aliviar cólicas, vai aliviar desconfortos que você tem no estômago. Então, é importante isso. Isso é a função dos médicos Bahá'ís de começar a criar essa padrão nova que Abdu'l-Bahá pede para os médicos Bahá'ís. E outra coisa que Abdu'l-Bahá também menciona nas suas epístolas, que lamentavelmente ainda não é traduzido, ele também diz que no futuro também essa teoria de humorismo que a gente brevemente conheceu aqui, essa teoria no futuro também os médicos vão levar à consideração, ou seja, as escolas da medicina do futuro, quando descobrissem que tem que dar importância ao alimento, não tanto como nutriente, e também como um remédio realmente para a cura das doenças e criar esse equilíbrio que Baha'u'lláh e Abdu'l-Bahá dizem, equilíbrio nos humores, o equilíbrio nos constituintes do corpo, essa teoria, essa filosofia será levada à consideração. Outra vez, a medicina dará importância a esse humorismo que o fundador foi o Hipócrates e depois foi desenvolvida pelo Galeno e depois Avicena, será outra vez estudada nas escolas da medicina no mundo inteiro, porque contribui muito e deu primeiros passos fundamentais para poder diagnosticar as doenças e, conforme com esse diagnóstico, dar receitas com base nas ervas medicinais e comida para curar as doenças. Espero que a gente tenha realmente esse avanço, já que a medicina não dá ainda muita importância, a parte que é estranho para mim, realmente estranho para mim, quando a gente vai se enfermar, o médico nos diz, não come isso, ou come mais isso, mas eu não sei por que eles não se enfocam, já que eles estão dizendo não comer isso, então pensar mais e estudar mais, então comer o que para evitar essa doença? Você me disse não comer isso. Então, seria bom se desenvolver mais esses estudos sobre alimentos, quer dizer, a medicina também se focalizasse mais também nos alimentos para evitar e curar as doenças com alimentos, com a comida. A gente vê, quando alguém sofre de câncer, imediatamente o médico diz, você tem que parar de comer açúcar, usar açúcar, não mais açúcar, não mais doce, não mais carne, não mais isso, não mais aquilo, não refrigerante, não isso, tal. Uma série, não está uma receita, né? Então, eles já têm certo conhecimento, eles têm crença nisso, que a gente tem que evitar alimentos para não piorar o quadro de uma doença. Então, seria bom que houve esse desenvolvimento de também buscar conhecimento de evitar realmente a doença com o alimento. Bom, até o dia que vai a medicina dar importância ao alimento do que medicamento, porque medicamento, recentemente eu estou fazendo um curso curtinho de homeopatia. O professor que tem pós-doutorado de homeopatia, ele diz que
no caso de medicamentos farmacêuticos, você não tem que usar remédio. Remédio substâncias com bases naturais, como ervas medicinais, com plantas ou com cereais. E no caso de remédios, são remédios que a gente se encontra na farmácia. Espero que um dia a gente tenha mais remédios e não tanto medicamentos, remédios que tenham bases medicinais que sejam extraídas de plantas ou de cereais e que sejam mais natural. Bom, amigos, praticamente aqui se termina a minha apresentação.